Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje nós continuaremos a nossa aula a respeito da questão relacionada ao povoamento do Brasil. Nas últimas e da América como um todo. Nas últimas aulas nós estudamos exatamente isso, o continente. Agora nós iremos desenvolver uma análise mais específica, como era o modo de vida e por quais motivos se fixaram na região do Brasil os primeiros povos, como ocorreu o povoamento da região do Brasil no início da fixação dos primeiros seres humanos à América do Sul. Então, vamos acompanhar aqui junto comigo, observando a apostila, os primeiros povoadores do atual território brasileiro. Aqui nós vemos algumas imagens na primeira página do módulo 8 e 3 perguntas. Primeira, o que há em comum entre as crianças representadas nas imagens? Então, se nós observarmos bem, você pode até dar uma pausa, tenta responder. Agora, se nós observarmos bem, vocês perceberão algumas semelhanças, como, por exemplo, os traços físicos, como o olhar, as vestimentas, que são geralmente adornadas. Agora, a segunda pergunta, o que há de diferente entre elas? Se vocês observarem, as pinturas em que pese estarem presentes nessas duas imagens, elas são diferentes. A forma também de se adornar, ou seja, de utilizar adereços, enfeites, também é distinta de uma imagem para outra, E aqui então nós já pela própria legenda podemos perceber: criança da etnia Ikpeng, criança da etnia Kaxinawa, aqui embaixo, crianças da etnia Carajá, enquanto aqui criança da etnia Kayapó. Então, são 3 etnias distintas, 4 etnias distintas, tudo bem? E aí, na 3, com base no que você observou, o que as imagens revelam sobre as culturas indígenas brasileiras? Justifique sua resposta. Primeira questão aqui que nós podemos observar por meio da análise dessas imagens é que a cultura indígena brasileira ela é plural. Ela não é formada de uma única cultura do índio, como nós chamamos de maneira geral, mas é formada por várias culturas de vários povos que nós veremos têm um modo específico de nascer, viver e morrer. Tudo bem, pessoal? Então, diante dessa situação, olhem só o que a apostila diz a vocês. É um equívoco entender os povos indígenas como um único povo. Isso se derivou de uma espécie de generalização criada durante o período da colonização da América. Quando Cristóvão Colombo, um navegador genovês contratado pelos reis da Espanha, à época, Isabel de Castilha e Fernando de Aragão, com o objetivo de conseguir uma rota alternativa para a região das Índias, chegaram no que é atualmente a Ilha de São Domingo, acreditaram que acabaram de conseguir alcançar esse objetivo, que eles tinham chego às Índias, sendo que, na realidade, eles estavam diante de um outro povo e de um outro continente, algo que eles não tinham consciência ainda. O próprio Colombo, nós ainda veremos isso, morreu sem saber que tinha encontrado terras que representariam mais tarde um continente todo. E quando aqui chegou, ele passou então a nomear os habitantes dessa região como índios, em referência às Índias. Isso acabou provocando, ao longo prazo, da relação entre os europeus e os povos da América, um equívoco de que todos eles podem ser considerados como índios, sendo que, na realidade, cada povo que vivia aqui tinha uma língua, tinha uma forma de nascer, viver e morrer, ou seja, uma cultura própria, em que pese alguns deles terem certas semelhanças, como nós vimos nas imagens anteriores.
Olhem só então o que diz aqui, vejam só. Quando nos referimos ao conjunto de descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, preferimos chamá-los de indígenas. Essa palavra significa originário de determinado país, região ou localidade, nativo. Ou seja, chamá-los de indígenas significa reconhecer que são descendentes das primeiras levas de seres humanos que chegaram à América do Sul e a esse território do Brasil. E aí vem o que é mais interessante. Ó, segundo o censo de 2010, que foi o último censo realizado no Brasil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há mais de 890 mil indígenas vivendo no Brasil. Eles se dividem em 241 grupos distribuídos por todo o território nacional. Então vejam só, não dá para dizer que os povos indígenas pertencem a uma única e exclusiva cultura. Então, quanto a isso, tem que ficar bem claro na visão de vocês. Nós utilizamos a palavra indígena apenas para fazer referência à relação que esses povos têm com os primeiros povoadores da América, que são povos nativos. Entretanto, quando nós falamos da cultura desses povos, há uma variedade, uma pluralidade muito grande. Isso tem que ser observado por vocês como uma forma e um exercício de compreensão até mesmo do comportamento tanto individual quanto dos diferentes grupos, tudo bem? E aí vem agora aqui, como nós já fizemos em outras culturas, em outros povos, as origens explicadas por meio do que seria a própria tradição cultural desses povos. Então vejam só, nós vimos que existem explicações científicas, teses, teorias que demonstram como chegaram os primeiros habitantes à região do continente americano e mais especificamente ao Brasil. Entretanto, cada povo criou também uma explicação para a sua origem e a origem da sua coletividade. Nós vamos estudar o exemplo agora, vamos falar a respeito de um desses povos, o povo Tupinambá. Então vejam só, os Tupinambá criaram um mito também, ou seja, uma forma de explicar como eles foram basicamente criados. Como se dá isso? Vamos ler juntos aqui. Vejam só. Nos primeiros tempos, o mundo era perfeito, não havia distinção entre os seres, não havia morte, tragédias ou trabalho. Antigo, o grande xamã, preste atenção nessas palavras que ainda retornaremos a elas, criou os humanos moldando-os a partir das árvores. Mas a imprudência e a ingratidão desses homens fez com que Antigo provocasse uma grande tempestade de fogo que devastou tudo. Olhem só. Apenas um pedaço de terra foi preservado. Ibemaraye-Yema, terra sem mal, como é chamado por eles. Então, depois do fogo, a superfície do planeta tornou-se enrugada como um papel queimado, cheia de saliências e sulcos que depois seriam conhecidos como montanhas e abismos. Na Terra Sem Mal nasceu Maíra. Há um livro importante de um autor chamado Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que ele vai falar desse mito dos Tupinambás. Então, Maíra, né, um humano que tinha poderes semelhantes aos do antigo. Então, Maíra foi o primeiro ser humano criado, né, dentro do que seria a Terra Sem Mal, essa nova terra desenvolvida pelo grande xamã, que seria o Deus criador para eles, a entidade criadora. Ele criou os outros homens e mulheres e todos os seres, animais espalhando-se sobre a terra. Novamente, os humanos foram maus e tentaram destruir Maíra. Então, ó, os humanos foram maus e tentaram destruir Maíra, numa grande fogueira. Sua cabeça explodiu e os estilhaços de seu cérebro subiram aos céus, dando origem aos raios e aos trovões, que os Tupinambás chamam de Tupã. Então vejam só, raios e trovões, os Tupinambás chamam de Tupã. As brigas entre os descendentes de Maíra também provocaram um grande dilúvio. Olhem só que interessante. Parece até mesmo o mito de criação de um outro povo que compõe uma religião importante que vocês conhecem talvez bem aí, né? A grande parte de vocês. Quando surgiram os mares e os rios. Os Tupinambá
são descendentes de 2 casais que se salvaram do dilúvio porque subiram em grandes palmeiras. Então vejam só, acabamos agora então essa primeira parte, tá? E falamos a respeito das formas pelas quais nós podemos compreender os povos indígenas do Brasil e da América como um todo, dentro de sua pluralidade, da sua diversidade, e também demos um exemplo da forma pela qual eles mesmos enxergam na sua cultura e religião a criação do mundo por meio de um mito de origem relacionado aos Tupinambá, um povo indígena brasileiro. Então, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.